vamos falar mais uma vez dos trabalhadores da última hora. Esse tema que talvez seja esteja entre as parábolas mais apresentadas e discutidas de Jesus, e que eu mesmo já trouxe em outras ocasiões aqui à casa, e que dessa vez, quando a Marisa me pediu, né, uma data disponível, e eu sugeri que fosse esse o tema, aconteceu algo muito curioso. Porque muitos de nós que sempre estamos aqui, né, trazendo essas reflexões para casa e para as outras casas, temos as palestras às vezes já prontas e vamos fazer uma revisita ali ao material, atualizar alguma coisa. E neste caso, na quinta-feira à noite passada, já estava tudo pronto, tudo preparado para hoje. E eu fui para a cama e eu sempre vou buscando ali novas palestras, novos vídeos, novas mensagens. E eu digito ali no YouTube, né? Trabalhadores da última hora, Haroldo Dutra Dias, Divaldo Franco, para ver se tem updates, né? E aí, curiosamente, já era tarde da noite na quinta-feira e eu achei uma palestra da Anete Guimarães. E falei assim, olha, vou dar uma olhada nessa palestra aqui enquanto eu pego no sono. E ela acabou comigo. Porque foi mais uma hora assistindo a Anete, mais uma hora pensando no que eu ia colocar no material e até conseguir dormir. Então, só para nós nos referenciarmos aí, né? A parábola é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Brevemente, né? Descrita e com as instruções dos Espíritos logo em sequência. E nada mais, nada menos do que o Espírito Erasto e o Espírito de Verdade fazendo esses comentários a respeito da parábola, né? As instruções dos Espíritos são as pérolas que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, porque a parábola ou as passagens bíblicas em si, elas já são trazidas há milhares de anos para nós. E muitas vezes, em termos de Bíblia, eu particularmente por muito tempo lia e não conseguia entender. Então a espiritualidade vem para nos esclarecer e talvez finalmente nos fazer entender o que Jesus queria nos demonstrar ali. Principalmente para quem está em casa, né? Algumas das referências para esse estudo de hoje, o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, do Divaldo e de Joana de Ângeles, o Evangelho, a Bíblia e o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no volume 2, se eu não me engano. Para começar, vamos lembrar que as parábolas, né, elas não eram exclusividade de Jesus, elas sempre foram utilizadas no Velho Testamento como forma dos profetas, né, daquelas pessoas que eram enviadas ou eram pessoas especiais ali aos olhos de Deus para trazer mensagens através de histórias que fossem mais fáceis das pessoas naquela época entenderem. Então, no caso das parábolas de Jesus, eu gosto sempre de lembrar, para quem não sabe, que eram histórias que não eram reais, né? Então Jesus, além de ser tudo que ele era um excelente contador de histórias. Ele criava essas histórias nas ocasiões exatas, ideais e com as mensagens pontuais para ensinar alguma coisa
para a multidão e para os seus seguidores mais próximos. No capítulo do Evangelho nós vamos ter o seguinte roteiro: a parábola, como eu já comentei, e as instruções dos Espíritos, que eu convido a todos, depois que a palestra terminar, peguem o Evangelho e deem uma lida para entenderem ou complementarem algumas coisas que eu vou trazer aqui hoje. Os últimos serão os primeiros, que é um ditado que a gente ainda traz muito hoje, né? Ou a nossa mãe falou muito pra gente, ou a gente fala hoje pros filhos, né? Filho, se acalma, deixa o amiguinho na frente, os últimos serão os primeiros, né? Jesus já vinha ensinando isso há muito tempo para nós. A missão dos espíritas, onde Erasto traz aqui uma série de orientações muito importantes e muito valiosas. E finalmente os obreiros do Senhor, onde nós vamos ter ali a participação ou o comentário do Espírito de Verdade, né? Que a gente imagina quem seja, né? E essa parábola, ela geralmente é abordada, né, passeando pelo campo religioso, bíblico, como eu muitas vezes já fiz, espírita, né, ou espiritual, direcionado para as questões de valores éticos, morais, né? Até que eu assisti a palestra da Anete. E ela me deu uma surra, né? Porque eu não estou brincando, gente. Eu fiquei muito reflexivo a sexta-feira inteira, o sábado inteiro. Quem estava aqui ontem de manhã, no estudo que a gente faz, eu falei, eu tô perturbado até agora. E ela traz essa abordagem mais voltada para uma questão biológica e social. Social, que é o que cabe a nós nesse momento de transição, de pandemia, né, de evolução espiritual dentro da doutrina, para nos conscientizarmos e realmente tentarmos, né, nos transformar e auxiliar o próximo. E vocês vão entender já, né, o que eu quero dizer com isso. Então, algumas considerações iniciais que eu chamei aqui de importantes, né? Na parábola nós vamos tratar da vinha e do processo do cultivo das uvas, que sempre foi um exemplo narrado desde o Velho Testamento, comparando Deus ao dono da vinha e a humanidade ao processo de cultivo das uvas. Porque Deus sempre esteve ali ao nosso lado, enquanto, né, humanidade, ao longo dos anos, e buscando dar sentido ou oferecer condições para que nós possamos nos desenvolver, crescer e produzir as uvas, que hoje são, né, somos nós, de onde se retirará o vinho, que é a essência espiritual dessa fruta. A produção do vinho, as horas de trabalho ou os turnos de trabalho, né, comparando aos ciclos evolutivos do homem na Terra, né, as épocas em que vivemos, as transformações que sofremos, né, as etapas que vencemos, né, os profetas que vieram, a vinda de Jesus, tudo isso está encerrado nessa parábola. E, mais recentemente, o ramo da videira e o espiritismo, propriamente. Porque, se vocês todos perceberem, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a ilustração de uma videira, de um ramo de uva. E para quem não sabe, essa videira representa o Espiritismo por sugestão da espiritualidade no Livro dos Espíritos. Então, a espiritualidade, junto com Kardec, né, sugeriu que o ramo da videira representasse os espíritas, o ramo, as frutas e as folhas, e o suco da uva ou o vinho,
o espírito que deveria renascer e ser extraído disso agora com a chegada do Consolador prometido, que é a doutrina. E no Evangelho de João, no capítulo 15, o primeiro versículo diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Palavras de Jesus. Então, essa história de dono da vinha, produção de vinho e trabalhadores da última hora não tem nada de novo, né? Nós já viemos há vários séculos pelejando para entender isso aí, e nesse momento em que estamos no momento derradeiro, crucial dessa transição, como muitas mensagens recentes foram trazidas, a mensagem de Divaldo, a mensagem de Ismael, a mensagem de Bezerra de Menezes, mostrando para nós que talvez essa seja a nossa última oportunidade de conseguirmos retornar para o planeta em vibração de regeneração. E aí fica a reflexão que a Anete Guimarães enfiou na minha cabeça e me fez mudar uma boa parte da palestra que já estava pronta. Então, como eu já falei, vale lembrar, os espíritos pediram a Kardec que ilustrasse o livro dos espíritos com a cepa da uva, o galho da videira, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde as uvas e as folhas representam o corpo, a vida física, e o vinho, a essência espiritual, o resultado de todo esse trabalho, desse processo de produção do vinho. Dito isso, eu vou passar rapidamente pela parábola em si. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 16. Percebam que é uma passagem longa, são 16 versículos. E ele nos traz: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. É muito interessante aqui essa palavra, tendo convencionado, ou seja, foi feito um acordo. Quer trabalhar? Pago 1 denário, venham. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Agora não tem mais uma quantia definida, o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgamos, que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. O que ele falou anteriormente como sendo razoável. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Quem aqui tem mau olho? Vamos ver. Assim, concluindo, né? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos.
Tem muita coisa para a gente destrinchar aqui, tá? Segundo a parábola, quem seria o pai de família, o senhor da vinha? Deus. Né? Como eu já comentei, que não é história nova, Deus e o senhor da vinha já é trazido desde o Velho Testamento. Alguns significados presentes na parábola são o reino dos céus, a relação entre o pai de família e os servos, o que emprega e os empregados, os turnos de trabalho, que representam o tempo de cada um nessa escalada evolutiva que viemos percorrendo. Ele remunera dos últimos aos primeiros, e a questão dos direitos e deveres, né? Eu tenho o direito de pagar o que eu quiser. O seu dever é cumprir com o que foi combinado, né? E os nossos direitos e deveres hoje, depois de assumirmos a intenção de nos tornarmos espíritas? Temos direitos e temos deveres. 3 ideias básicas são identificadas nessa parábola. O valor do trabalho para o progresso humano. Sem trabalho, não há evolução. Não tem como progredirmos. O significado de sermos trabalhadores da vinha, ou seja, nós fazemos parte do processo de evolução a qual Deus nos oferece, as oportunidades que Deus nos coloca e nos proporciona para evoluirmos. E o princípio da reencarnação. Esse literalmente e intrinsecamente ligado à nossa questão hoje enquanto espíritas, né? Porque cada turno de trabalho daquele são as existências que assumimos de encarnação para encarnação. Ou seja, nós já fomos os trabalhadores da primeira, da terceira, da sexta, né? E eu até arrisco dizer que muitos de nós ainda somos os da primeira hora hoje, né? Com o convite e a possibilidade de nos tornarmos os trabalhadores da última. Cabe a nós tomarmos essa decisão. Mas calma que ainda tem mais. E Jesus faz um chamamento nessa parábola. Tratam-se das várias oportunidades que temos ao longo das reencarnações, onde muitas vezes nos recusamos a enxergar e ouvir o chamado do Pai. Alguns atendem prontamente, ou seja, quando éramos trabalhadores da primeira hora, né, não necessariamente teríamos que passar pela terceira, pela sexta, pela nona e pela 1/10, né? Muitos entenderam a mensagem logo e se transformaram e decidiram mudar. Mas outros persistiram e precisaram chegar até a condição da 1/10 hora para conseguir entender a mensagem, o que não é um problema, porque Deus remunera de forma razoável e Ele paga igual ao da 11ª, como pagou o da primeira. Por isso não há melhor nem pior nesse caso. Por isso que temos tempo. Alguns atendem prontamente, enquanto nós outros, endurecidos, precisamos de mais provas e dificuldades até colocarmos as mãos à obra. Cada um a seu tempo, sem perda de tempo. Então, nós temos aí, segundo o estudo aprofundado da doutrina espírita, no livro 3, no roteiro 2, nós temos a questão do reino dos céus, que quer dizer, ou se relaciona à nossa plenitude espiritual através do trabalho. O reino do céu se assemelha ao dono de uma vinha, ou seja, nós que somos os trabalhadores ali e que trabalhamos, vamos alcançar o reino dos céus, inevitavelmente. O pai de família, os servos e a vinha. Estamos falando de Deus, a humanidade e a evolução,
que é natural e que todos nós devemos percorrer. Os turnos de trabalho, que são o tempo de cada um e a pluralidade das existências. Porque se nós fôssemos apenas trabalhadores da primeira hora, não teríamos mais chance de chegar à frente, de chegar adiante. Então, tem trabalhador da primeira, da terceira, da sexta e da última hora, né? A madrugada, que é mencionada ali no início, é para nos lembrar que já tem tempo que nós estamos trabalhando nessa vinha, né? Ele remunera dos últimos até os primeiros, porque todos serão beneficiados. E o pagamento é justo. Então nós estamos falando da oportunidade oferecida igualmente a todos os trabalhadores, perfeitamente gerenciada por Deus e sem improvisos. E mais uma curiosidade, né? Nós que estamos exatamente nesse período de transição para a regeneração, desde a virada do milênio, né? Eu gosto sempre de lembrar isso aqui, porque a virada do milênio é a última hora. Este milênio é o 7º milênio a partir da origem, da criação do mundo, da Gênese bíblica, da criação do homem, lá na Gênese. Então nós temos mais ou menos a criação, segundo a Bíblia, datada de 4.000 anos antes de Cristo. Nós temos a vinda de Jesus 2.000 anos depois de Jesus, ou seja, 6.000, e o 7º milênio é justamente o período em que entramos nessa transição, porque o número 7 tem um significado. O 7 representa perfeição, representa fechamento de um ciclo, representa a transformação. Então, não é à toa e não é por acaso que a contagem se dá dessa forma, né? E agora, no final da parábola, ele então pergunta: por que tem maus olhos? Porque sou bom? Ou seja, nós conservamos ainda uma tendência muito grande de olhar para os outros e querer que a nossa situação seja igual à do outro. Nós achamos muitas vezes que o nosso valor é maior do que o valor do outro. E existe um grave problema aqui, meus irmãos. Porque não achar justo o que o outro está vivendo ou experimentando na sua vida é não acreditar em Deus. Porque se você sabe e compreende Deus como justo e bom a todo tempo, se Ele permite que aquele irmão passe por essa situação, quem somos nós para discordarmos ou querermos colocar empecilho naquilo? Porque a nossa condição não é favorável ou não é a mesma dele. Então nós muitas vezes confundimos ambição com ganância, porque ser ambicioso, desejar as coisas, não é um problema. O problema é a forma de se desejar e querer alcançar aquilo. Onde muitas vezes nós passamos por cima das pessoas. Onde muitas vezes nós vibramos sentimentos terríveis pelas outras pessoas. E nós espíritas sabemos muito bem o que é vibração. Porque se for uma pessoa estritamente materialista, ela não tem ideia do que é isso. Ela só acha que vai prejudicar se ela privar a pessoa no nível material. Mas quando nós, espíritas, que temos um pouco mais de consciência dessa questão vibratória e energética, vibramos ou colocamos esse mau olho em cima da outra pessoa, nós sabemos que estamos prejudicando a ela e principalmente a nós mesmos. Então, quando a Anete trouxe essa parábola para essa abordagem, isso me incomodou profundamente, porque eu consegui perceber
o quanto eu ainda preciso modificar algumas questões em mim, relacionadas a isso, sem contar as outras, né? Relacionadas aos trabalhadores da última hora, muitos de nós espíritas que nos consideramos especiais e trabalhadores da última hora, que vamos ali trabalhar menos e receber o mesmo tanto, e que estamos completamente enganados, né? Porque o trabalho é longo, é extenso, principalmente quando a gente volta para a pátria espiritual, conscientes, né? Então, ela traz o seguinte: se eu perguntasse aqui para todos que estão me ouvindo se agiriam da mesma forma na parábola que o trabalhador da primeira hora, muitos de nós faríamos da mesma forma. E eu ouso dizer que fizemos, porque senão a gente não estava aqui. Nós ficaríamos insatisfeitos com o fato do outro ser mais beneficiado, segundo o que nós achamos que é justo. E isso tem um nome. Começa com I. Inveja. E eu percebi o quão invejoso eu sou. E eu percebi que não existe aquela história que muitos de nós, às vezes, né, utilizamos o termo para amenizar a inveja, de inveja boa. Inveja branca. Não que inveja, mas é branca. Né? Eu não sei de onde que botaram cor na inveja. Preta e branca, né? Deve ter gente aí que tem até uma intermediária, cinza, né? Então não existe gradação. Ou é inveja ou não é. Então a Anete traz para esse campo biológico, porque a inveja, para quem não sabe, é uma doença. Tem estudos que comprovaram que existe uma área do cérebro que é estimulada quando o indivíduo sente inveja e que é ativada ou superexcitada dependendo do nível de inveja que essa pessoa tem, de quão frequente ela tem esse sentimento. Eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que no meu cérebro ela só seja ativada, ela não fique constantemente, né, em atividade. Porque nós não estamos ainda prontos 100% para aceitar e conviver e ainda regozijarmos com o sucesso e com a alegria do outro. Muitos de nós, às vezes, né, o que já é um bom sinal, não manifestamos nada negativo visualmente, mas lá no fundo a gente fala, putz, podia ser eu, viu? E tem os casos extremos, por isso que é doença. É doença mediada por neurotransmissores. É mediado por componentes químicos no nosso corpo. E os níveis mais elevados de inveja transformam aquela pessoa em uma pessoa agressiva às vezes. Porque não contente com uma situação que beneficia o outro, a pessoa parte para agressão, para o nervosismo, para a ira. E até a morte. Crimes passionais. E aí eu comecei a pensar nisso e falei, meu Deus do céu, e naquele dia, deixa eu ver o nível de inveja que foi aqui. E no outro dia, como é que eu reagi? E aquilo mexeu comigo. Então, levou-se um tempo para entender que a inveja é uma doença psicológica. Por quê? Quando você chama pessoas para participarem de um estudo científico, você precisa abrir para elas ali, né, qual é o objeto de estudo. E esse estudo, que foi feito inicialmente por um japonês, e hoje já tem vários que se originaram dele, em 2009, foi feito com 19 pessoas, porque ninguém queria participar. Porque o primeiro passo para uma pessoa doente
receber e conseguir ser ajudado é assumir que ela está doente. Então, quem queria chegar lá e falar assim, eu sou invejoso? Ninguém queria. Né? Mas os estudos foram conduzidos e apontaram alguns resultados e que foram mais elaborados posteriormente em outros estudos por outros cientistas. Então existe uma região no seu cérebro que fica estimulada, tá? Pela ocitocina. Mas ocitocina não é aquele hormônio da maternidade, do leite, e etc. Exatamente o mesmo, só que em níveis diferentes e paralelo a outros níveis de outros hormônios reduzidos no seu organismo. Por que existe a depressão pós-parto? Porque a mãe libera ocitocina para produzir leite, para criar uma certa sentimento de proteção e de inveja e de egoísmo para proteger a cria e até de agressão para aqueles que se aproximarem dela. Não é assim que acontece? E quando o nível se descontrola, para a depressão pós-parto e às vezes para situações mais drásticas. Então observem que Jesus, na parábola dos trabalhadores da última hora, estava ensinando biologia, fisiologia, porque ele já sabia que por um tempo nós ainda teríamos dificuldade de resolver esse problema. Olha a maravilha, né? Olha que beleza, né? Então, é mais ou menos assim. A pessoa começa a desenvolver esse sentimento de egoísmo, de inveja, né? de preocupação maior consigo mesmo do que com o outro, porque ela acha que ela é mais especial do que o outro, e começa a subir o nível de ocitocina no organismo. Paralelo a isso, vai caindo o nível de serotonina. E a serotonina é o calmante natural, ele que te freia, ele que te dá bom senso, ele que te proporciona discernimento quando você vai fazer aquela besteira. E aí você fala, opa, não posso fazer isso. Estou morrendo de inveja, mas hoje eu não vou matar ela. Em níveis elevados de ocitocina e reduzidos de serotonina, o indivíduo que frequentemente age daquela forma começa a se tornar agressivo nessas situações. E nesse estágio, observem que eu escrevi aí no meio do ciclo, inveja e... Porque não só satisfeito em ter maus olhos com o outro, a gente sente prazer. Você fala, bem feito. Se eu não pude ter, não vai ter também. No final vocês vão me dizer se eu estou falando alguma coisa que não faz parte em algum momento da nossa vida real e cotidiana, tá? Então, meus irmãos, não satisfeito em ter maus olhos, muitas vezes esses índices de neurotransmissores provocam prazer naquele indivíduo. E o grande problema é que o desfecho disso, depois do nível máximo de prazer, é que provoca dor. Porque quando você vê que tudo aquilo que você está fazendo não vai resultar em nada e não vai mudar a situação, você fala, eu sou um nada, e começa a sofrer. E aí você entra num dos tipos de depressão que existem. Você não vai ter ânimo, você vai estar constantemente insatisfeito e vai se vitimizar o tempo inteiro, botando a culpa dos seus problemas em quem? Ou no outro, ou em Deus. Deus não é justo. Deus não me trata do jeito que trata a Marisa. Olha a vida dela. Olha a minha. E aí, esse ciclo se repete. E muitas vezes nós vamos passar uma encarnação inteira vivendo dessa forma. Exatamente.
Exatamente. Gravíssimo, né? E aí, como nós já falamos que não existe pouca inveja, média inveja e muita inveja, branca, azul, marrom, cinza, eu decidi, particularmente comigo mesmo, que eu preciso eliminar qualquer sentimento que seja diferente de não ficar feliz pelo que os outros têm ou o que acontece com eles. E é um convite, porque biologicamente nós já temos tudo propenso para que isso se reforce e se desenvolva de uma forma negativa. Quem vai querer isso? Nós não queremos isso. Exato, exato. Né? Qual parte, Beth? Ah, não. Ah, sim. Ah, tá, entendi. É porque muitas vezes nós não queremos o bem para nós, nós queremos é o mal para o outro. Já que você tocou nesse assunto, me veio aqui, na hora que a Anete está fazendo a palestra, ela conta uma história muito rápida. Ela diz que uma serpente, à noite, encontrou um vagalume. E ela se aproximou do vagalume e tentou dar o bote. E o vagalume conseguiu se esquivar e começou a fugir. A serpente continuou atrás e preparou outro bote e tentou pegar o vagalume, ele esquivou e continuou fugindo. Quando ele já estava cansado e não tinha mais como fugir, ela armou o bote. Ele disse: eu posso te fazer uma pergunta? Ela disse: claro. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você está fazendo isso comigo? Aí ela respondeu: nada pessoal, é porque você brilha. Né? Então é uma história boba que diz tudo, né? Então nós precisamos modificar o nosso pensamento nesse sentido a qualquer custo. E ainda vou fazer um desfecho daqui a alguns minutos ainda mais intrigante e instigante e necessário. Você penaliza a sua própria vida sem alterar ou só por perseguir a vida do outro. Né? Ah, tá. A Marisa disse que às vezes a gente se incomoda com o brilho do outro e se penaliza durante uma existência inteira só porque quer ver o outro ser destruído, né? E aí, quando nós temos ainda o controle desse sentimento ou níveis de serotonina que nos permitem frear essa agressividade, esse impulso de destruição do outro, né? Nós somos empáticos e conseguimos ter discernimento, né? Conseguimos não tomar ou agir de forma mais drástica para começarmos a nos conscientizar. E ela usa o seguinte, né? É por isso que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, porque eles herdarão a terra e eles herdarão o reino dos céus. E aí, a partir do momento que a gente tem essa ponta de inveja ainda circulando no nosso corpo, né? Como nós podemos dizer que somos pobres de espírito? Como nós podemos dizer que somos mansos, pacíficos? E como nós podemos exigir que herdaremos o reino dos céus? Não é compatível com a proposta de Jesus.
né? Então a gente tem que se conscientizar nessa direção. E para isso, nós já estamos, né, infinitamente agraciados com a possibilidade de termos encontrado a doutrina espírita. Que neste capítulo, através das palavras de Erasto, ele confirma, ele fala: vós que sois espíritas, já tem, né, uma obrigação e uma oportunidade que não pode ser desprezada. Então, o Espiritismo é essa bênção que nos traz a bagagem de outras experiências de forma consciente para que a gente possa projetar um futuro mais manso, mais brando e menos atribulado do que o que a gente vem fazendo há tanto tempo, né? Talvez seja, estou falando talvez porque eu não fiz nenhum estudo a respeito disso, né? Mas talvez por causa desse comportamento, onde nós, não satisfeitos com o sucesso do outro, ou às vezes insatisfeitos e ingratos conosco mesmo, a ponto de destruir o outro, com toda a dor que nós causamos a nós mesmos, talvez, por isso, não estamos preparados para amar o próximo como a nós mesmos. Porque se essa dor, todo esse martírio que nós provocamos para nós mesmos, né, é o máximo que a gente consegue para nós, e não podemos chamar de amor, como é que a gente pode falar que quer amar o vizinho, quer amar o próximo? Gente, e eu estou falando aqui é de amar até os filhos. Amar o esposo, a esposa, né? Então, é uma abdicação que a gente está tentando perseguir e conquistar, né? E que precisa começar a partir de hoje, sem querer, para começo de conversa, sem olhar para o próximo e projetar nele o seu desejo pessoal. Quantas vezes, né, durante a história de Chico Xavier e de Valdo Franco, eles sofreram tantas investidas negativas vindo de espíritas, não eram outras pessoas, de outros trabalhadores da primeira hora, que, né, queriam denegrir a imagem deles e tudo, né? E até agora. Recentemente publicações, né? Valdo, com a idade que está, depois de um trabalho longo desse, né? E ele sempre se cala, ele sempre, né? Porque não tem jeito. Sempre há de haver ainda. Né? Sim, exato, né? Então, mais uma vez, talvez nós sejamos ainda trabalhadores da primeira hora aqui, tá? Porém, com a oportunidade de nos tornarmos o da última hora. A última hora está correndo. Nós estamos nos transformando a ponto de, na hora do pagamento, não reclamarmos como reclamou o da primeira hora lá, e se comparar ao da última hora e achar que o dono da vinha foi injusto? Porque ele não é injusto. Quem conhece Deus sabe que é bom e justo o tempo inteiro. Então, meus irmãos, para a gente entrar na reta final aqui, né? No item 2, quando começam ali as instruções dos espíritos, o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Ou seja, mesmo que convocados na última hora, que o trabalho seja feito com capricho, com dedicação, sem preguiça. Porque o fato de não ter sido chamado antes, como a parábola nos diz, não é porque você não queria, é porque não apareceu ninguém que o assalariasse, né? Então, não tem nenhum de nós melhor ou pior do que o outro, e a oportunidade e o pagamento é igual para todo mundo.
tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, ou seja, disposto para trabalhar, só faltava a oportunidade, que agora não nos falta, né? Então nós precisamos buscar perseverança, desenvolvimento das nossas virtudes, ou seja, o que nós temos de bom tem que ser colocado em prática, em prol do outro. A sabedoria ou discernimento diante da oportunidade que está sendo apresentada, alegria, gratidão, e esse aqui eu acrescentei aos 47 do segundo tempo, amor próprio, porque sem amarmos a nós mesmos não tem como amar o outro. Né? E amor próprio, gente, não é assim, eu vou me dar um presente novo, um carro novo, porque eu mereço, porque eu tô lá no KSSE todo domingo de manhã. Não, não é isso, tá? É esse início daquele ciclo que eu mostrei agora, é não sentir vibrações inferiores pelo outro, é olhar o que o outro conquistou e falar assim, cara, que legal, que bom que deve ser isso, né? E talvez até um dia eu mesmo venha a experimentar pessoalmente essa mesma sensação, porque Deus é justo. Eu até digo às vezes que esse amor próprio, eu chamo de uma gratificação pessoal. Você é grato a Deus pela oportunidade do trabalho e você se sente grato a você mesmo por ter tentado o desempenho. Mesmo que não seja ainda o da última hora, que seja o da 1/10, não importa, mas você está tentando. Então tem que sentir lá dentro, não é ficar, como é que a gente diz quando a pessoa está se achando, não. Envaidecido. Envaidecido, não é a vaidade, é porque a gente sempre tem que ver que a vaidade está ali paralelo com a inveja e o egoísmo, né? É uma gratificação pessoal por ter se esforçado, por ter se colocado à disposição, sem mais ser aquele homem velho, que era amoroso, dizia, hoje não, para que isso, não acredito, sabe? Então a gente tem que se sentir feliz de já estar no caminho, né? Tem que ficar feliz mesmo. Exatamente. E a fraternidade, né? Que é o sentimento justamente de irmãos uns pelos outros, como iguais que nós somos, né? E finalmente, né, na missão dos espíritas, Erasto traz uma série de coisas, mas assim, muita coisa boa, que eu não vou poder ler tudo aqui, né, porque a gente não tem todo este tempo, mas eu grifei algumas coisas aqui que são interessantes. Ele nos alerta, né, não escutais o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo, o velho homem, né, e abismar no nada as iniquidades terrenas, ou seja, não há mais tempo para esse sentimento de desigualdade, de se sentir injustiçado ou de querer fazer justiça com o outro, né? Não cabe a nós esse papel. A programação divina e espiritual está feita e é perfeita. E ainda ele traz, né? Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora que deveis sacrificar, em favor da sua divulgação, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Para nós espíritas que já cremos em Deus e compreendemos Deus e a sua justiça, né, não há como não crer na espiritualidade superior que nos acompanha. Não tem jeito. Né? Então, aonde você estiver, você vai ter companheiros vibrando na mesma sintonia que você, pelo seu bem, desde que você queira, né? Pregarei o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Ó todos vós, homens de boa fé,
lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra, ou seja, abandona o material, cultiva o espiritual. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E isso nós estamos falando de 150 anos atrás, né? Ou seja, já se passaram várias décadas, vários anos, até que agora nós entramos então no momento crucial. E nós precisamos ser agentes desses ensinamentos que nós já conhecemos e temos condição de entender. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aí ele faz um parágrafo maior. Aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Ontem nós lemos uma passagem de Paulo na carta aos Romanos, onde ele fala mais ou menos assim, que abre mão de todo o breve período de prazer e de gozo que ele poderia ter, sendo quem foi, como um doutor da lei, e a transformação que ele buscou para a vida dele, né? Ele abre mão de tudo isso porque ele já conhecia Jesus e queria que o Calvário de Jesus fosse o exemplo da vida dele. Paulo, né? Paulo, ninguém menos do que Paulo. E agora é feita lá uma pergunta, que eu não vou ler toda a resposta, mas ele pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E agora a resposta vai pegar muita gente, né? Reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles te ensinarão e praticarão. Pelo número de aflitos a quem levem consolo. Pelo seu amor ao próximo, sua abnegação e seu desinteresse pessoal. Pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Ou seja, de novo, vaidade, né? Sentimentos inferiores, falta de caridade e por aí vai. E o espírito de verdade: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas. Naquela época aproximava-se, né? Agora é chegado, né? É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade, né? Então tá aí o tempo inteiro sendo apresentado para nós. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, ou seja, inveja, vaidade, ciúmes, egoísmo, tá tudo no mesmo balaio ali, né? E as vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E Joana de Ângeles traz, né, no livro Condivaldo, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, cabem neste momento graves compromissos que não podem e nem devem ser postergados. Transição, regeneração, cada um escolhe se vai querer o ticket para poder permanecer, né, aqui nessa caminhada. Se também não quiser, só tem que ter consciência de que foi uma escolha, né,
pessoal. Tem ticket para tudo que é lado, né? E para concluir, né, nós precisamos nos despojar das ilusões materiais. Essas ilusões materiais que muitas vezes nos colocam nessa posição de inveja, de orgulho, né, de ganância, né, de agressividade, porque não podemos modificar o contexto, tá? O convite nos é feito diariamente. A resposta só depende de nós. A oportunidade já foi oferecida, nós precisamos definir se vamos aproveitar e como vamos aproveitá-la. E principalmente, o conhecimento traz responsabilidade. Então, a gente estava falando mais cedo aqui, eu e o Adriano, né, contando um pouquinho das trajetórias de cada um dentro do Espiritismo. E a partir do momento que nós abraçamos determinadas atividades ou determinados conhecimentos, você se torna um propagador daquele conhecimento. Senão, parado em você é água parada, é lodo, não flui e não frutifica, né? Então nós precisamos ter isso muito bem decidido dentro de nós. E por fim, ontem pela manhã eu recebi uma mensagem no WhatsApp que eu falei, meu Deus, que beleza, né? E eu falei, vou colocar aos 49 do segundo tempo na palestra. Então, de alguma forma essa mensagem me tocou muito, porque eu fiquei satisfeito de ver como esse sentimento de fraternidade tem se propagado até mesmo entre as religiões e as crenças, né? Então é uma mensagem de um padre, né? Alguns aqui talvez até já tenham visto. E eu achei que foi muito propício e bateu perfeitamente com essa ideia de trabalhador da última hora no momento da transição para a regeneração. Então eu fiquei feliz que mensagens desse tipo estão presentes ali também entre os líderes de outras religiões, né? Porque às vezes a gente fica preocupado. Eu sou espírita, eu tenho que salvar o mundo, né? Mas o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, né? E não é nem o espiritismo, né? É o amor e a caridade, que é o futuro das religiões. E para finalizar, uma frase que eu gosto muito, que eu ainda não achei quem disse ou quem escreveu, né? E que diz tudo sobre trabalhar na última hora. No seu último dia na Terra, a pessoa que você se tornou vai encontrar a pessoa que você poderia ter se tornado. Diana, achamos. Obrigado, Diana, viu? No último dia que você passar encarnado na Terra, quando se conscientizar no plano espiritual, você vai reavaliar tudo que você fez ou deixou de fazer, e aí você vai definir quanto de crise de consciência você vai precisar ter para passar para o próximo estágio, né? E assim eu agradeço pela atenção, que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana.